quero falar uma coisa a vocês no estudo de hoje. Já falei de outras coisas, né? Quero falar uma coisa a vocês. Bem, eu descobri alguma coisa eu descobri alguma coisa na Bíblia. Alguns espíritos falaram comigo, um anjo, ou um Deus, ou uma coisa de aparição em sonhos, ou outro sentido da minha pesquisa. Eu descobri algumas coisas que eu vou falar a vocês, conversar com vocês a respeito disso. Bem, eu falei de Ezequiel, Daniel, que Ezequiel fala de um protetor do Éden, e que em Daniel fala de um Sansão, eminência, meio Davi, que já é como leão, como urso, como leopardo, como dragões repartidos, de uma Isael, aí se torna um Senhor de Dias, uma eminência que lê um livro de julgamento, sendo Deus Antigo Testamento, toda uma bênção para em cada, sendo cabeça, cada animal dele ser um Isael, ele ser um Sansão, um Davi protetor. Em Ezequiel, eu já falei desse protetor como sendo um Estrela da Manhã, um Senhor de Dias, e de um tipo de ação que Ezequiel fala, ressuscita ossos secos, ou dá um aspecto de glória, um poder à humanidade, ou glorificando a humanidade. Significa ossos secos, a humanidade receber um poder, uma glória, para começar uma eternidade, e a eternidade já é como Isaías. Eu já falei tudo isso a vocês, mas vou dizer algumas coisas que eu compreendi sobre isso. Bem, eu descobri alguma coisa de uma organização dos deuses, quando ele dá o seu poder a esse protetor do Éden, esse Sansão, a esse Davi, a essa eminência, ele estipula alguma coisa, conhecer um poder, um ato heróico. Esse ato heróico, o Deus sempre diz, um desenho animado, uma coisa de criança, uma coisa no tempo desse escolhido, quando ele é criança, para ele entender o que isso seja. Mas isso é só a aptidão do Deus para alguém ver o poder em ação e aceitar, admitir o poder por inteiro, como se fosse no começo de uma guerra, um tipo de Mulher Maravilha, sendo inverso numa estrutura de um Homem-Aranha, de um desenho animado, do meu tempo, do tempo desse escolhido que é a iminência dos deuses. E nessa estrutura desse desenho de Homem-Aranha, é para todos ver a luta, ou conhecer o poder. E o Deus usa isso para atacar com uma divindade contrária a ele, que precisa entender uma agressão para sua divindade desaparecer a divindade contrária dos inimigos desse Deus escolhido, sair, desaparecer, ser entregue à morte, a um banimento. Naquela estrutura de um rei do crime, ou de um Homem-Aranha desanimado, surge o que este mundo predispõe em um herói em um termo de uma guerra, ou em vilões em um termo de uma coisa de herói. Predispõe o que este planeta pode realmente praticar desse ato, e nisso o escolhido, ou a eminência do Deus, pode usar aptidões desse desenho, mas numa conclusão que o Homem-Aranha, ou aquele desenho, seja usado realmente somente como um espelho, como um refletor. Algum atributo de pular, ou de teia, o atributo, se essa eminência envelhecer, é só o termo que, nessa simplicidade desse desenho, conclui toda a dignidade que esse escolhido, que essa morte de poder realmente será. Nisso,
em termos de uma teia, já pode ser um voo, um pulo alto, um tipo de voo carregador e teletransporte. Num termo de uma transformação, deve ser transformação de força. Em cada termo, o refletor diz que realmente se tornou e conseguiu ser um aspecto de velhice, já pode ser subtraído, um mestre Magos, um coisa de Odin, mas em tudo, nessa transformação, o refletor diz que realmente seja de forma semelhante ou que seja igual, porque o Deus está sendo refletir para ser o herói seu escolhido, demonstrar o seu feito de poder e o seu poder heróico. E o Deus usa tudo isso para mostrar o poder e também mostrar como essa eternidade será, o que a humanidade aceitou realmente. Mas isso é uma harmonização para uma eternidade. É para todos entenderem que uma ação de poder também é possível e valorizar isso, o seu atributo militar, valorizar isso, ele dizer finalmente que aceita a organização dos deuses com seu escolhido, com sua eminência. Essa é a palavra para vocês, boa sorte.